Salve, salve, senhoras e senhores, rapazes e raposas, senhoritos e senhoritas. Beleza, galera? Espero que estejam todos bem. Vamos aí para penúltima questão dessa prova aí. Prova para ingresso de estudantes aos cursos técnicos subsequentes do Cefet, aqui do Rio de Janeiro. Prova que foi realizada em julho de 2025 pelo Instituto Selicom. Então, dando continuidade, né, na resolução aí das questões, né. E é isso, cara, sejam bem-vindos aí ao canal Gabriel Vieira Matemática e vamos matar aí mais 2 questões para enfim finalizar, né, essa provinha aí, beleza? Vamos lá, questão 19, ela diz o seguinte: uma empresa iniciará a rotulação de garrafas com o auxílio de um maquinário apropriado, que rotula uma mesma quantidade de garrafas por hora. Verificou-se que, após 4 horas de trabalho, 4.800 garrafas foram rotuladas. A função que associa o tempo de trabalho T em horas após o início de funcionamento da máquina ao número de garrafas que foram rotuladas até esse momento tem lei de formação, letra A, F de T é igual a 1.200T, letra B, F de T é igual a 19.200T, C, F de T é igual a 4T mais 4.800. E letra D, F de T é igual a 4.800T mais 4. E aí? Caraca, olha essa questão, hein? Essa é uma questão horrorosa, né? Dificiona, né, cara? Cara, molezinha. Essa também é mais uma questão para você não errar. É aquela questão que você já tá cansado, tá no fim da prova, entendeu? E aí a banca te dá ali de graça. Cara, toma aí, ó, um presente. É essa a questão. Beleza? Para você não zerar. Cara, regrinha de 3 básica, depois a gente só vai analisar o que o problema pede mesmo em si no final, que é a função de formação, não é isso? É a função que associa o tempo de trabalho em horas após o início do funcionamento da máquina ao número de garrafas que foram rotuladas até esse momento. Tem lei de formação, ele quer saber qual é a função que representa o que está acontecendo no problema. Beleza? Mas antes disso, vamos anotar as informações, como eu sempre saliento. Vamos anotar as informações. Sim, professor! Vamos lá, cara. Então, o problema nos dá, o enunciado nos dá o seguinte. Vou escrever aqui, horas. Aqui, horas em tempo. Não, o tempo vai ser o nosso tempo. E aqui, garrafas. Garrafas. Beleza? Beleza? O que o problema fala? Com 4 horas, foram produzidas 4.800 garrafas. Beleza? Pegou o bizu? Isso é o que o problema nos dá. Eu não estou inventando nada. O problema é o enunciado que nos diz isso, correto? E aí, caso eu queira saber quantas garrafas são produzidas em 1 hora, o que eu tenho que fazer? Fala aí pra mim. Quantas garrafas são produzidas em 1 hora? O que eu tenho que fazer? Hein? Daqui pra cá, o que aconteceu? Eu dividi por 4, correto? Então daqui pra cá, eu vou dividir por 4. 4.800 por 4, eu vou achar que o x é igual a 1.200. Então, em 1 hora, eu produzo 1.200 garrafas. Show? Presta atenção. Vamos para cá agora. Ó, pega o bizu. Vamos supor, se tiver tudo desligado, 0 horas. 0 horas. Se tiver tudo desligado nessa empresa, quantas garrafas vão ser rotuladas? Fala pra mim. Tem uma, não é? 0 garrafas. Beleza? 0 garrafas. Porém, em 1 hora, vou chamar de H aqui para ficar mais prático, quantas garrafas vão ser rotuladas? 1.200. Foi o que a gente acabou de ver aqui. Então, 1.200 garrafas vão ser rotuladas em 1 hora. Em 2 horas, seria o quê? O dobro dessa quantidade de garrafas. Por quê? Porque aqui a gente achou, entendeu? Qual é a produtividade, entendeu? Da máquina, né? Do maquinário, para rotular garrafas.
entendeu? A produtividade dele, a eficiência dele é a cada 1 hora produz 1.200. Logo, 2 horas, que é o dobro disso aqui, ele vai produzir quantas garrafas? 2.400, professor! Beleza? É o dobro. Em 3 horas, vai produzir quanto? 3.600. Tabado de 12. Esquece o zero. Tabado de 12, tá vendo? E aí coloca o zero. E 4 horas, que foi o problema nos deu, 4.800. Esse G aqui é só o G de garrafas, entendeu? Não é uma incógnita não, tá? É 1 hora, só pra não ficar escrevendo garrafas, não ficar escrevendo horas, beleza? Agora, preste atenção, ele quer a função, entendeu? Que relaciona, que associa o tempo de trabalho T, o tempo, em horas, após o início de funcionamento da máquina, ao número de garrafas que foram rotuladas até esse momento. Então, a cada 1 hora, 1.200 garrafas. A cada 2 horas, 2.400 garrafas. A cada 3 horas, 3.600 garrafas. Então, ele quer uma função. Aquela famosa formulazinha da função. Então, f de x, geralmente, né? Se eu não me engano, a equação de formação é assim, ax mais b, né? Não é isso aí? Só que esse b aqui não tem esse b aqui. Por quê? Porque Deus quis assim. Por quê? Porque a produção das garrafas só depende da hora. Não tem uma outra variável. Entendeu? Ele só depende da hora. Saca? Então o nosso A seria o valor, entendeu? É o valor, seria aquele valor fixo, né? O valor mínimo, né? Ou no caso, seria o valor mínimo, né? De produção. Seria a eficiência por hora, né? Da maquinária. Seria 1.200. Então esse seria o nosso A, entendeu? Porque a cada hora, entendeu? A cada hora, você vai ter um valor fixo, entendeu? Que vai ser influenciado pela quantidade de horas. Você vai ter uma produção fixa, vai ter produção fixa por hora, entendeu? De garrafas. Então, em 0 horas, se botar o zero aqui, matematicamente falando, eu sei que, assim, racionalmente falando, a gente sabe, se a máquina estiver parado, não vai produzir nada, correto? Porém, se tiver 1 hora de trabalho, se aqui for 1, né, 1 hora de trabalho, a gente pode botar do jeito que o problema nos dá, f de t. Entendeu? Igual a vezes t. Beleza? Então, se aqui for 1, se tiver 1 hora de trabalho, o que vai acontecer? Eu vou ter 1.200 garrafas, que é a eficiência, entendeu? Ali, por hora, vezes 1. Isso aqui vai dar 1.200. Não deu espaço aqui, né? Então, f de 1 vai ser 1.200. Entendeu? 1.200 garrafas. Beleza? Se aqui for 2, eu queria ver mais pra cá, pra ver se dá espaço. Você tem o quê? 1.200 vezes o t, que é o tempo. 2. Vai dar 2.400 garrafas. Beleza? Se for 3, vai ser 1.200 vezes 3, 3.600 garrafas. E se for 4, que é o problema nos dá, vai ser 1.200 vezes 4, igual a 4.800. Entendeu? Por quê? Porque a quantidade de garrafas produzidas está em função do tempo. A produção está em função do tempo. Você tem uma produção básica, que ela é por hora, a cada hora produz 1.200, entendeu? Então vai sempre somando 1.200, sempre vai somando 1.200, entendeu? Sempre mais 1.200, mais 1.200. Então aqui, ó, esse lado aqui, mais 1 hora, mais 1 hora, mais 1 hora, beleza? Desse lado aqui é mais 1.200, mais 1.200, mais 1.200, tá? Mais, dá para vocês verem aqui, 1.200, mais 1.200, mais 1.200, beleza?
Então isso aqui, né, essa relação, ela pode ser representada numa função em que o A seria a nossa produção por hora, né, 1.200, vezes a quantidade de horas trabalhadas, né? No caso, a quantidade de horas que trabalhadas, horas de trabalho do maquinário, beleza? Então é isso, cara. Se tem 0 horas, a gente já sabe que vai dar 0 garrafas. Se você botar o 0 aqui, ó, são 0 horas, vai ser 1.200 vezes 0, 0. Agora, se for 1 hora de trabalho, 1.200 vezes 1, 1.200 garrafas produzidas em 1 hora. 2 horas, 1.200 vezes 2, 2.400. 3 horas, 1.200 vezes 3, 3.600. 4 horas, 1.200 vezes 4, 4.800. Beleza? Tranquilinha, cara. Beleza? Não tem nada de difícil. Você montou na regra de 3, achou a relação, a produção por hora, né, a eficiência da máquina em si, né, do maquinário por hora, e você monta a relação a partir do que o problema te dá. Então, a cada hora, você produz um valor máximo ali de produção, né, a eficiência máxima. Quer dizer, a eficiência por hora, né, do maquinário, né, está em função da quantidade de horas, né, produzidas. Mas ele tem um valor que ele produz por hora, que é 1.200. É um valor fixo, de acordo com ali as características do maquinário, o quanto que ele consegue produzir por hora. Enfim, espero que tenha dado para entender. Então a letra, achamos a função então a função em si vai ser isso aqui, ó, f de t vai ser igual a 1.200 vezes t, beleza? Então é um valor da eficiência total do maquinário, vai produzir uma quantidade específica, entendeu? De garrafas em função do tempo, beleza? Então é a letra A. É isso aí? A letra A? A letra A, estagiário. Professor! Perceba. Chegamos na última questão. E é isso aí, galera. Saca? Deixem seus comentários, suas críticas, suas dicas. Se ficou alguma explicação ficou meio confusa, vocês não entenderam muito bem, deixem suas sugestões, seu feedback nos comentários. Deu, mas vem de boa, cara. Venham na disciplina. Não venham afobado, não. Beleza? Letra A de amém. Ficou muito pra lá, né? Tinha que ter centralizado um pouco mais. Tá bom. Letra A de Ave Maria cheia de graça. Letra A de aprovado. Aprovação. Beleza. Show. Letra A. Beleza. Pegaram um bizu? Pegaram a visão? Valeu, senhores. Está na hora de dar tchau. Tchau. Beleza? Então é isso aí, cara. Foquem aí nos seus estudos. Então, boa sorte nos seus estudos. Muito foco, muita resiliência. Não desistam dos seus sonhos e continuem estudando. Continuem se aprimorando. Continuem buscando sair da mediocridade, saca? Buscando sempre transformar as suas fraquezas em potencialidades, entendeu? Para vocês evoluírem enquanto alunos, profissionais e, sobretudo, enquanto seres humanos, né? E isso, né? Fica aí a minha mensagem motivacional. Valeu? Então, fiquem todos com Deus, bons estudos e nos vemos no último vídeo dessa série e depois nos outros tantos vídeos que, se Deus quiser, gravarei para o canal Gabriel Vieira Matemática. Aqui é Gabriel Vieira, né? Sou eu? Será? Valeu? Tchau, galera. Fiquem com Deus, bons estudos e tchau!